E hoje eu vou conversar com o Celso Daniel. Vamos ver aí uma história de superação e sucesso. O mais importante, sucesso. Olá, Tudo bem? tudo bem, Celso? Tá me Tô, ouvindo bem? tô ouvindo um fone, mas tô ouvindo. Tá perfeito. A gente está te vendo bem. O importante é teu celular ficar confortável. Que ó, é plateia cheia hoje. E também, Celso, com a tua história, é muito importante mesmo que seja plateia cheia. Porque assim como um dia você também pensou em desistir, largar de tudo, se decepcionou com as pessoas, com certeza outros empresários também fizeram isso. Em muitos momentos da minha vida, eu também, lógico, que eu falava, não, não vale a pena, não vale a pena, né? Vamos fazer outra coisa, vamos vender sanduíche na praia, né? Assim, a gente sempre falava isso. Hoje em dia eu já não sei não se eu ia percorrer a praia toda para vender sanduíche. Mas a tua história é muito bonita. Primeiro, boa noite a todos aí, o pessoal que tá chegando. Tem bastante, convidei bastante gente, né? E então eu quero agradecer a todos aí que estão chegando aí, ao pessoal lá da Casa do Cachorro, lá, né? Dos meus funcionários que estão lá, né? E a minha história, eu sempre tive cachorro, eu sempre tive, eu juntava na rua, eu e é por incrível assim, a minha história começou com um cachorro que eu encontrei, né? Eu encontrei ele na rua e a minha mãe não deixava ele levar ele para casa. Não sei Eu se ia te falar isso, que em casa, por exemplo, eu sou a quarta filha. Uma família, assim, meus irmãos são muito mais velhos do que eu. E eu era criança e eu falava assim, eu queria gato, queria cachorro, queria tudo que andasse, né? Eu queria. Minha mãe falava assim, não, porque há 20 anos atrás a gente já teve um cachorro, então a gente não vai mais ter cachorro. Eu falava, mas eu nunca tive. Eu nem sei o que é. E aí não deixavam, não deixavam. É uma pena, né, que alguns pais acabam tendo essa ideia, né, de que cachorro e criança é algo que não combina. É uma não, pena. mas daí o que aconteceu? No meu bairro, né? No meu bairro estava recém começando a construir as casas novas, assim, é um bairro antigo, né? E aí eu amarrei o cachorro lá na obra e levava comida para ele lá, aquela coisa toda. Tarará. Na época eu estudava no colégio militar, eu estudei no colégio militar, né? E aí acabou a minha mãe deixando ele levar o cachorro para casa. Aí levei o cachorro para casa, né? E a minha mãe começou a cuidar. Veio de muda umas 2, 3 casas depois da casa da minha mãe, veio um casal novo e a senhora tava grávida, né? E aí ela ganhou o nenê, tudo. E eu, na época, cortava a grama deles, lavava o carro, arrumava, pintava a grade. Eu fazia tudo isso aí no bairro ali, eu que fazia. Né? Eu sempre me virei ali, vendia samambaia, terra preta, arrumava canteiro. E aí um dia ela disse assim, bah, Celso, será que ele chamava de alemão? E alemão, será que a tua mãe não cuidava do Diego? O Diego é o filho dele, né? Aí, será que a tua mãe não cuidava deles? Daí eu disse, olha, acho que sim, é falar com ela. Enfim, aí acabou a minha mãe cuidando deles, tudo, e o cachorro esse estava lá. Só para dizer como é que começou, né? E como chamava? Como chamava seu primeiro cachorro? O primeiro cachorro que era o nome, um tio meu botou o nome dele de Fedêncio. 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 Porque quando ele chegou, mas assim, era muito, acho que, sei lá, ele era adulto já, né? Ele chegou assim, acho que se enrolou na carniça, alguma coisa assim, e ficou de Fedêncio, mas só que eu chamava ele de acabou pegando até, ficou Fedêncio, e era um cachorro que eu era apaixonado por ele. E aí o que aconteceu? A minha mãe começou a cuidar desse guri, né? E o Fedêncio mordeu o Diego, o guri. Uma vez aqui na mão e outra vez assim. E o pai dele disse assim para mim, Celso, assim, ó, nós vamos ter que duas coisas, ou tu te desfaz do Fedêncio, ou porque uma hora desse ele vai pegar o Diego, vai arrancar né? Ou eu vou ter que procurar um outro lugar para deixar o guri. E aí o guri era muito apegado a nós, tudo. Eu já até arrumei uma pessoa para quem quer
o cachorro, uma família legal que precisa. Aquilo, mas escolhe um cachorro que eu te dou. Aí eu peguei, doei, fedei, chorei, fui até o lugar onde eu fui doar o cachorro, chorei assim, desesperado, e ele me deu um filhote de pastor alemão, que eu tinha na época, em 1900 e... Imagina... Isso tudo aconteceu antes desse cachorro que você deixava amarrado, que a sua mãe não queria? Não, esse cachorro que eu deixava amarrado, eu levei ele para casa, esse que eu tive que doar. Esse que era o Fedêncio? Esse que era o Fedêncio. Né? Esse que ficava amarrado, que você queria trazer para casa e a tua mãe não queria tal. Esse foi o primeiro. Esse foi o Fedêncio. Foi o Fedêncio. E o que aconteceu? Eu acabei pedindo na época uma pastora alemã, né? E hoje era como se tu tivesse um Golden Retriever, né? Na época assim era o máximo tu ter um pastor alemão. Eu peguei uma fêmea, né? E aquilo era o máximo para mim, né? E é daí que começa inconscientemente a casa do cachorro, com essa cachorra chamada Ágata. A Ágata entrou no cio, eu coloquei ela em cria, com um pastor alemão da polícia do exército, que tinha um senhor, que era o senhor Norberto, que eu morava perto de casa, e deu uns filhotinhos, e na época todo mundo comprou esses filhotes de mim e tudo. E as pessoas que compraram um filhote de mim, ligavam para mim, na época não tinha telefone, nós não tínhamos telefone, né? A vizinha tinha telefone, e o pai desse guri que a minha mãe cuidava. Celso, o que tu dá de comida para os teus cachorros, para tua cadela? Eu digo, na época não existia ração. Não existia ração, era uma coisa, né, muito cara. Então, assim, né, isso imagina há 39 anos atrás. Né, e não tinha também toda a tecnologia, né, para fabricar a ração. Esse guri que a minha mãe criou, ele trabalhou comigo. Ele fez 39 anos agora. E até fevereiro agora ele trabalhou comigo. Né? E aí, então, esse menino que estava grávida na época, tal, do que o Fedêncio chegou na sua vida, ele trabalha contigo ainda? Não, ele saiu... continua na tua vida ou não mais? Não, continua. É mano pra cá, mano pra lá, é mãe. É a mãe dele e a minha mãe. Eu sou padrinho da filha dele. Né? Uau, que história bonita. Ele tem duas famílias, a nossa e a dele, né? Então... Mas diga uma coisa, Celso, até aí você ajudou com a cria, estava vendendo os cachorros, mas você ainda não tinha feito faculdade de veterinária ou já estava fazendo? Não, eu não fiz, eu não sou formado em veterinária. Eu achava que você era formado em veterinária. Não. Só paixão mesmo. É só paixão mesmo. Caramba, que legal. Que legal. E aí, Carmen, o que aconteceu? Essas pessoas, elas me ligavam, elas perguntavam... Para saber o que você dava de comida. Tão bonita que ficava a cachorra. E aí, eles diziam assim, tu não tem um pouquinho para me dar, para me vender? Eu digo, tenho. E às vezes eu comprar 1 quilo para os meus, eu comprava 2 quilos, vendia meio quilo para cada um dizia para o outro. E quando vi, a coisa começou a crescer. As pessoas começaram a me pedir cabeça de galinha, pé de galinha, arroz, massa. E aí eu comecei a fornecer para essa população comida para cachorro, pé, massa. De tanta coisa, assim, Carmen, eu cheguei a um ponto de vender, eu não tinha mais onde colocar, de tanta gente que queria comprar, e eu não tinha telefone. E na esquina da minha casa tinha um orelhão, né? E eu consegui o telefone pelo exército, saber o número daquele orelhão, né? E ali eu botava uma cadeira ali embaixo, e ali eu tirava os pedidos. E as pessoas me ligavam. Orelhão. No orelhão. No orelhão. Ô, gente, vocês que estão aí na live, vocês estão reclamando do que mesmo? O que está faltando? O que está faltando na sua empresa? Ó, acorda. Vocês viram que Celso ficava no orelhão, e talvez algumas pessoas aqui da live nem saibam o que é orelhão. Que a gente vai, coloca a ficha, né? E ele ficava no orelhão, tirando pedido. E assim começou. Então, Celso, é incrível, né? Essa veia empreendedora. A gente não consegue ser outra coisa a não ser empresário. É uma coisa assim que já vem com a gente, né? De dar um jeito aqui, vende ali, faz aqui, negocia ali, né? E aí eu comecei ali, então às vezes eu chegava no orelhão, tinha gente ligando, eu disse,
olha só, eu tenho que fazer uma ligação urgente, hein? Tu tem como... né? Porque, claro, que eu precisava receber ligação, pedido, né? E aí, cara, eu comecei a fornecer tanta coisa, as pessoas começaram a me pedir, eu comprava um horror, assim, de coisa, que eu cheguei a um ponto de não ter mais condições de fornecer. Tô vendo, ó. Tem Anderson Prestes aqui falando que você entende muito mais sobre o assunto do que, ó, muitos que têm formação. E aí eu cheguei a um ponto, isso bem depois, que eu disse, olha, não vai dar, né? Não vai dar porque eu não tinha dinheiro para fazer não tinha dinheiro para fazer a empresa, aquela coisa toda, né? E aí eu fui trabalhar de empregado. E continuava com meus cachorros, com as comidas, aquelas coisas todas, tarará, tarará, né? E porque a minha mãe dizia que eu tinha que trabalhar de empregado, tinha que assinar a carteira, porque não sei o quê, porque um homem que assina... Ela não te mandou fazer curso de datilografia também? Não, eu tive que fazer. A minha mandou, a minha dizia que eu tinha que fazer um curso de datilografia. Datilografia para fazer um concurso, um curso para uma vaga no Bamirindos. Nossa Senhora, minha mãe queria Bradesco. O que essas mães cismam com banco, né? Minha mãe dizia que eu tinha que entrar no Bradesco porque eu ficava bem de vermelho e não sei o quê. Não. A visão, tadinha da minha mãe. Não, daí, cara, eu fui trabalhar de empregado e cheguei a um ponto eu digo, não dá mais. Você ficou quanto tempo trabalhando de empregado? Você fazia o quê? Eu era auxiliar administrativo, né? Numa associação. Eu fiquei um ano e meio, acho que eu fiquei, né? E você fazia o quê? Lá no escritório? Na associação? Eu fazia tudo o que tu imaginar. Tudo que tu imaginar. Eu sempre fui uma pessoa que muito reivindico muitas coisas, assim, e eu não achava correto algumas coisas que eles faziam, do tipo, ter que ficar de hora extra, não precisava, era só todo mundo trabalhar, que não precisava para gastar com hora extra com todo mundo. Estão vendo só como é que funciona o empregado que vai ser empresário? Essa é a visão. Não, mas olha essa só, é a visão. aí olha só, aí o que eu dizia? Um dia eu cheguei e fui falar com o chefe geral, eu digo, olha, aqui a gente estão fazendo hora extra, mas não precisa fazer hora extra, porque o pessoal fica assim no banheiro, fica aqui, fica ali, não precisa gastar essa fortuna com 12 pessoas de hora extra, sair daqui 10 horas da noite. O que eles fizeram? Porque eles iam perder meu chefe. Eu cheguei um dia no escritório e digo, cadê a minha mesa? Ele tirou a minha mesa e disse assim para mim, agora tu vai... porque era uma associação, né? Era uma associação, não vou dizer o nome aqui, mas era uma associação e nessa associação tinha lugares do dentista, tinha uma série de coisas que tem. E ele dizia assim, agora tu vai lá na garagem buscar os fardos de papel higiênico, achando que eu ia... não, que feio. Comigo não tem. Eu busco papel higiênico, eu limpo o piso, eu subo... comigo nunca teve isso aí. E eles acharam que eu ia... Não, filho, é só tu me dar um calção e uma camiseta, eu vou lá, eu busco, lavo o carro, o que for para fazer. Eu não me mexo para isso aí. E fiz tudo o que tinha que fazer, né? E o presidente da associação só me olhando, e um dia ele me chamou e disse assim, nunca vou me esquecer dele. Celso, tu não é para isso aqui. Tu não é para isso aqui. E aí falou um monte de coisa e assim, ó, se tu quiseres ir embora, eu te dou a tua. Porque eu sei que tu já quis ir embora e o pessoal fica fazendo birra, mas assim, ó, tu não precisa. E eu peguei, eu digo, e aí fui na casa dele, enfim. E aí eu saí de lá e digo, é a hora de eu montar a minha loja. Aí, Carmen, e o povo que tá... Você teve um emprego e já decidiu que você ia montar sua loja. Aí eu saí de lá... Enquanto você estava trabalhando, você continuou fornecendo alimentação para os pets? Sim. Você continuou naquela loucura? Sim, daí a minha mãe que fazia... me ajudava em casa. A minha mãe fazia... atendia lá, o pessoal batia a palma lá na frente, eu queria comprar um quilo de cabeça de galinha, não sei o quê, aí ela vendia, né? Ela não queria, mas ela me ajudou muito, né? Se não fosse ela, não teria, não tem dúvida. Ela e o meu vizinho, o seu Correia, porque os cachorros latiam muito e ele era um uruguaio, ele dizia, não tem problema, o perro não me incomoda, né? Ele dizia, né?
ele é falecido. E então, e aí quando eu saí da associação, eu decidi montar a Casa do Cachorro. Por quê? Por que nome Casa do Cachorro? Quando tu quer, tô com minha gatinha aqui. Quando tu quer uma borracha, né, que tu não encontra em lugar nenhum, aquela borracha daquela geladeira, não sei o que, onde é que tu vai? Tu já foi na Casa das Borrachas? Opa. Eu quero uma cortina assim. Não encontro. Já foi na Casa das Cortinas, Casa dos Barbantes. Eu digo, Casa do Cachorro. Pronto. Nossa, acho que eu vou montar a Casa do Empresário. Gostei disso. Não, porque daí tu Casa do Empresário. Gostei. E tu sabe de uma coisa, Carmen, que deu tão certo. Claro, no começo, vai pra Casa do Cachorro, as pessoas chegavam a um ponto de dizer assim, sabia que vai abrir uma casa de cachorro lá perto da minha casa? Eu digo, o que tal de sinônimo? Entende? Então virou um troço muito identidade, né? Então, e o que eu fiquei muito apaixonada é que você mandou, inclusive, a foto, né, da Casa do Cachorro, que era, assim, com madeira, simples mesmo, né? Simples. E você que construiu, como foi isso? Eu levei 6 meses para fazer um galpão de 5 por 10, coisa que um profissional faz em 2 semanas, nem isso, 1 semana ele faz. Eu levei 6 meses porque eu não tinha dinheiro. Então eu não sabia, eu pedia, na época tinha o Rio Guaíba, estava a despoluição do Rio Guaíba aqui, então os caminhões passavam com aterro, de cada 10 que passava, 1 me dava, porque os outros cobravam 5 pila, né? E aí eu levei, aí fui fazendo, fui daqui, montei 6 meses depois, entrei, era chão batido, né? Não consegui fazer o concreto ali, e eu entrei com R$500. Na época, entrou o plano real, né? $1 era R$1. Esse foi em 93. Em 95, quando eu abri, eu tinha R$500. Eu tinha R$1.000. Eu comprei 500 em mercadoria e se eu não conseguisse vender, 500 para pagar. Isso era uma coisa que meu nome era sagrado. E o que aconteceu? Eu abri ali, né? E eu sempre uma coisa... Porque eu era, imagina, perto de outras lojas que tinham ali perto. Na época eu tinha 2 lojas grandes, né? Que era um carro-chefe ali. O que eu fiz para me diferenciar deles? Nunca diga não para o cliente. Nunca diga não. Eu posso te arrumar, eu vou te arrumar, nem que eu tinha que comprar na concorrência para entregar para ele. Perder dinheiro, mas arrumava. Ganhava o cliente, né? Isso aí. Perdia o dinheiro naquela negociação, mas ganhava o cliente, tá certinho. Eu só atravessava, eu saía no meio-dia, ia almoçar, antes de almoçar eu ia lá, porque eu não conseguia sair antes, eu era ficar sozinho, né? E aí eu ia lá, comprava a ração, e ele chegava de noite e vendia às vezes por R$1 a mais. E ele dizia assim, mas olha, não, gostei de ti, vou começar a comprar de ti. Aí eu já comprava aquela ração do distribuidor. Entende? Já tinha ali. E assim eu comecei. Nunca diga não. Resolva o problema do teu cliente. Se ele te procurou, resolve. Não basta Isso tudo, é uma né? das coisas, Celso, que a gente estava falando na live hoje na hora do almoço, né? Porque a pessoa disse que os clientes às vezes chegam com muitos problemas, muito agressivos e acabam descontando e tal. E é normal, a pessoa que nos procura, né? Geralmente, a menos que a gente trabalhe, sei lá, num buffet de festas, eu acho que todo mundo que nos procura, ela tem um problema para ser resolvido. Então, eu preciso daquela ração, às vezes eu estou com pressa, às vezes eu não tenho dinheiro, eu quero uma mais barata. Cada pessoa tem o seu problema, né, para ser resolvido. Às vezes o cão está obeso, não sei, mas ele vai em busca de uma solução para o seu problema. Os clientes, eles nos trazem problemas, e isso é normal. Quando a gente entende que isso é certo, que os clientes, sim, nos trazem problemas e que é assim que funciona esse jogo, a gente relaxa um pouco mais. Porque a gente já sabe que é isso que vai acontecer e a gente começa a preparar a nossa mentalidade para isso, porque os clientes vão nos trazer problemas, e é verdade, e benditos sejam seus problemas, caso contrário, a gente não precisaria existir, mas é isso, a gente vive e a gente recebe e a gente ganha dinheiro resolvendo os problemas. É assim que funciona, e tá tudo bem. É isso aí. Né? Se não, cada um pegava e fazia a sua própria ração em casa, mas a gente não consegue fazer isso. A gente precisa de que alguém
faça a nossa ração balanceada, né, de um veterinário, de um médico, porque eu confundi porque eu acho que na tua chamada tem veterinário 24 horas. Tem. Você tem veterinários que trabalham com você também, né? Eu tenho, aí, como eu dizer, aí depois que eu montei a loja, eu fiquei um ano e meio ali, eu trabalhava sozinho no galpão, minha mãe, eu ficava ali às 5 horas, a minha mãe subia, né, e ficava no balcão para mim fazer as entregas. Eu tinha uma Variante 72, né, e tinha uma Variante vermelha. Empresário, acorda! Vocês estão reclamando do quê, gente? Vocês estão reclamando do quê? E que aí, tá difícil, mas vocês não têm Variante 72. Vocês não têm. Uma Variante 72 e um reboque, porque daí eu entregava tudo, e aí entregava para todo mundo, e aí eu ia para a loja, a minha mãe descia, e eu ficava aberto, porque eu sempre dizia assim, ó, se o cara que deu certo, tem um supermercado muito grande perto da minha casa, né? Se o cara trabalha sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, por que eu não vou trabalhar? Eu tenho que copiar o que o cara deu certo, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Então comigo não tinha. Quando ele abria, eu abria, quando ele fechava, eu fechava. Quer dizer, eu vou de arrasto. Quer dizer, tu tem que copiar o que dá certo, né? Então, claro, claro. Tem que ser isso. Senão fica aquela história, a situação tá difícil, então eu vou trabalhar menos, porque não vai ter tanto cliente, aí eu trabalho menos, e menos até que acaba, e daqui a pouco não existe mais. E é justamente o contrário disso. E aí, depois de um ano e pouco, cara, eu já tava uma lojinha mais ou menos, assim, com galpão, no mesmo galpão, aquele que eu mandei a foto. Chegou um cara, um cara lá e disse assim, tudo bem, o Celso, eu digo, sou eu. Eu digo, pois é, Celso, aqui nós compramos essa área e nós vamos fazer um condomínio. Então, tu tem 30 dias para sair daqui. E eu digo, deu, eu anoiteci, dono de loja, amanheci, imagina. Despejado. Aí, assim, imagina, eu pagava entre aluguel, era sublocado, um cara tinha alocado, ele alugou um cantinho para mim botar a loja. Entre aluguel, telefone que era o da minha mãe, meu irmão trouxe um aparelho Cobra, daqueles do Paraguai, então eu pegava o telefone da minha mãe, que tocava lá e ela fazia aí eu pegava o aparelho e atendia lá em cima, entendeu? Então eu paguei, não, o troço era selvagem, como diz. E aí o cara, eu pagava, imagina, 100 pila, água, luz e o aluguel dele ali. E aí eu amanheci, como eu digo, amanheci dono de empresa, anoiteci, já não era mais. Eu tinha que ir em 30 dias. E aí o pessoal se reuniu, que tinha uma borracharia, tinha uma lancheria, tinha uma Flora, tinha outros lá. Não, vamos botar na justiça, porque não sei o que. Eu digo, pessoal, olha só, essa reunião. Vocês botar na justiça. Pra ficar Daqui 5 anos todo mundo já morreu de fome. Daqui 5 anos, quando fosse sair o resultado da justiça, tava todo mundo morto. A gente não pode sair daqui, porque isso aqui é nosso, que a gente pagou, eles não podem ter que indenizar. Eu digo, pessoal, você tem que dar graças a Deus que vocês estão aqui há um ano e pouco, pagando a mixaria, e se vocês não juntaram dinheiro, isso é um problema de vocês. Vocês têm que agradecer a esse pessoal que deixou vocês ficar aqui. Eu tô indo fora, tchau pra vocês. Não, porque tu é isso. Então é isso aí, fiquem aí, vocês se... E eu virei minhas costas, saí, não aceitei aquilo ali. E eu olhei pra frente da minha empresa, sempre teve uma padaria, e eu disse, eu vou ter que me atirar ali, porque eu não tenho outro lugar pra ir. Imagina sair de R$100 para assumir um compromisso de 1.000, é bem diferente, né? E eu meti os peitos e assumi, e entrei e transferi a loja para esse ponto novo onde eu estava, onde eu fui, e dali eu tô onde eu estou até hoje, né? Onde eu estou até hoje, ali eu tenho a loja, eu tenho um hotel, aqui onde eu estou falando contigo é a minha casa, eu moro num sítio, né? Eu tenho um hotel os cachorros na frente, eu tenho lá o plantão veterinário 24 horas, eu tenho banho e tosa, eu tenho acessórios da farmácia, tudo, né? Uma pet shop completa, né? Eu tenho o que tu precisar, eu tenho, né? E pensar que esse potencial todo estava no espacinho de R$100. Olha que coisa maravilhosa que foi ele ter pedido o espaço. Porque se tem uma coisa que destrói um ser humano, seja empregado ou seja empregador, é quando você está numa boa situação. Quando você está numa boa situação, está confortável, estou pagando só R$100, por que eu vou sair daqui? Você vai ficando, vai se acomodando, vai ficando, daí empurra a vaquinha do precipício.
e empurra a vaquinha do precipício, né? Então essa história da vaquinha eu gosto muito. Que tinham lá 2 monges e que o monge mais velho veio trazer o monge mais novo a conhecer o mundo e eles caminhavam e passeavam pelos lugares. De repente, eles cansados, com sede, pararam numa casa, uma casa muito pobrezinha, muito simplesinha, com uma família muito pobrezinha, muito simplesinha, e eles pediram água, e água todo mundo tem em casa. Quer dizer, quase todo mundo, infelizmente. Mas ofertaram daí então um copo de água e eles olharam aquela pobreza, mas aquela pobreza, e eles perguntaram, mas como é que vocês vivem com tanta pobreza? E aí então eles falaram, a gente tem uma vaquinha, a gente não é assim tão pobre, e essa vaquinha, ela dá leite, e esse leite a gente vende e a gente consegue comprar coisas para comer. Não dá para fazer nada mais, mas a gente não passa fome. A gente tem essa vaquinha. E essa vaquinha cuida da gente, a gente bebe leite, a gente leva a vaquinha a pastar. É mais ou menos assim, não é, Celso? Eu me lembro dessa história mais ou menos assim, que a vaquinha é muito boa e aí eles conseguiam comprar o suficiente para comer. Quem quer comprar o suficiente para comer? Não é esse o nosso sonho, não é esse o nosso objetivo. E aí, eles agradeceram a água, agradeceram a pousada lá, pousada não, eles passaram por lá só, né? Eles ficaram um tempinho. E aí já estava escurecendo e o monge mais velho falou para o monge mais novo: assim que escurecer, você vai localizar a vaca dessa família, procura o precipício mais alto e atire a vaca pelo precipício. E o monge mais novo falou: mestre, o senhor quer fazer isso com aquela família que já não tem nada? A única coisa que aquela família tem é essa vaquinha. E o senhor quer que eu atire aquela vaca pelo precipício? E o mestre disse sim. Porque ele tinha que seguir todas as ordens, né, do mestre, o monge mais velho, o monge mais novo. E aí ele, chorando, subiu no precipício, foi lá, pediu perdão para a vaquinha, pediu perdão para a família mentalmente. Pá! Jogou a vaquinha pelo precipício. A vaca rolou, quebrou o pescoço, morreu. E os monges voltaram para o seu monastério, porque tinha encerrado a caminhada e a peregrinação que eles fariam pelo mundo. Aí, então, ele ficaria mais 7 anos, para que depois ele pudesse escolher qual seria o rumo que ele queria na vida. E ele ficou tão triste, o monge mais jovem, esse que jogou a vaca pelo precipício, mas ele ficou tão triste, que ele decidiu que ele não falaria mais, até que ele saísse do monastério. E lá ele ficou em silêncio, orando muito e pedindo muito perdão por ter feito isso. Passados os 7 anos, ele livre para poder ir para onde ele quisesse, adivinhem qual foi o primeiro lugar que ele foi? Foi procurar aquela família pobrezinha, que só tinha uma vaca, e ele jogou a vaca pelo precipício. Foi isso que aconteceu. E aí ele viu, ele não achava a casa, e de repente ele viu uma casa grande, enorme, bonita, rica. Ele falou assim, bom, eu vou perguntar nessa casa, quem sabe eles sabem da família que morava aqui. E aí ele foi lá e bateu na casa e falou, por favor, vocês conhecem, vocês têm alguma notícia daquela família que morava aqui nessa casinha, que agora então, são só escombros caídos no chão? Era uma tapera. Onde que tá aquela família? Onde que tá aquela família, né, que não tem mais? E aí a pessoa da casa rica falou assim, aquela família somos nós. Como assim são vocês? Vocês não tinham nem comida, vocês só tinham, né, a comida do dia para comer. Como é que são vocês nessa casa super rica? E aí eles falaram, uma noite, 2 monges passaram por nossa casa e nós oferecemos água e naquela noite, misteriosamente, a nossa vaca caiu no precipício. E aí nós choramos muito, lamentamos muito, e então nós começamos a ver o que podia ser feito. Então nós vendemos uma parte da carne, depois com o dinheiro da carne, com o dinheiro do couro, com o dinheiro dos cascos, nós compramos ovos, fizemos pintinhos, daí nós compramos cabras, e aí a gente comprou mais vacas e foi comprando. Eu sei que no fim eles tinham todo um sítio que eles tinham criado, né? Por quê? A vaca deixava eles mal acostumados. Eu tenho pouco, mas é meu. Né? Na zona de conforto. Igual a história verdadeira do Celso.
É. R$ 100, vou ficar aqui, R$ 100, só pago R$ 100 mesmo, né? Mas também não cresce. Mas também não cresce. E às vezes a gente fica com medo de empurrar a nossa vaquinha. Porque a gente fala, mas e se eu empurrar minha vaquinha, o que eu vou fazer? E isso, sabe, Carmen, eu vejo muito, porque nesses anos todos passaram bastante gente trabalhando comigo. E as pessoas, e aí tu vê os funcionários, como tu diz, eu também, sabe que uma coisa que tu fala, eu também sempre falei, eu nunca chamei meus funcionários de colaborador, eu sempre chamei eles de funcionário, de empregado, empregador, né? A lei manda, né? E que eu entendo que quem colaborador é quem colabora, né? Olha aqui quem é que veio. Colaborador é quem colabora e funcionário é funcionário que prestou concurso. Olha aqui quem veio. Então... E funcionário prestou concurso do governo para fazer as coisas do governo funcionar. Mas não funciona. Não, mas daí que eu disse assim, as pessoas reclamam, né? Eu vejo assim as pessoas reclamar, e aí quando tu coloca no mural pedindo para as pessoas, quem quiser trabalhar no feriado, ninguém quer. Ninguém quer. E aí depois na segunda-feira estão reclamando, porque pois tá em greve o colégio, bem que eu queria botar meus filhos no colégio particular, mas eu não tenho dinheiro. Entende? Pois e a oportunidade para ganhar o dinheiro tá ali, mas você tem que fazer algo além. Você tem que fazer algo além, você saiu da rotina, tem que fazer algo além. E assim, a coisa mais engraçada que eu vejo, Celso, é muitas vezes a visão que os empregados têm dos donos da empresa, que acha que não faz absolutamente nada, que tá tudo bem, que a vida é tranquila. Eles acabam não enxergando o quanto o dono da empresa fica 24 horas conectado no seu negócio. Pode até não estar trabalhando fisicamente, mas está ali, vendo uma oportunidade, pensando, trabalhando, está viajando, está vendo inovações para trazer para a empresa, é o tempo todo. E outra coisa que eles acabam não enxergando é o risco, né? O risco que é ser empresário. As pessoas não conseguem ver, por mais que tu tente mostrar, né? Então, nesses anos todos que eu tenho, eu poderia escrever, eu acho que uns 5 livros, né? E o que chegou um ponto, né, cara? Voltando lá, quando eu me mudei, eu abri minha loja no dia 13 de fevereiro de 95 e transferi isso inconscientemente. Numa sexta-feira 13, né? Eu troquei ela do galpão para essa outra loja numa sexta-feira 13 também. E era, tipo, geralmente se fosse outra pessoa, diz, não, segunda-feira eu mudo. Não, eu mudei na sexta-feira e sábado eu já estava aberto, né? Porque geralmente, então tá, qualquer coisa, se é quarta-feira tu fala com a pessoa, diz, não, então tá, segunda eu começo a trabalhar. Não, é hoje, né? E quando eles falam, Celso, que eles não vão começar a trabalhar porque estão recebendo seguro-desemprego? Não, ainda estou recebendo seguro-desemprego. E outra coisa que também que eu já ouvi bastante, não, agora é Copa. Quando passar a Copa eu volto. É uma assim, sabe? E daí eu transferi para lá a loja, tudo, e eu abria de segunda a segunda. Sempre, eu nunca parei. Eu trabalhei 10 anos direto, assim, 10 anos direto, de segunda a segunda. Eu abria às 8 da manhã, 7h30, 8 horas, chegava às 7 horas. E não tinha horário para sair. Depois do horário, eu ainda ia fazer as entregas. Por quê? Porque eu dizia para os clientes assim, tu prefere que eu entregue até às 20 ou depois das 20? Mas tu entrega depois das 20? Sim. E daí então eu preciso depois das 20, porque daí eu já dei banho nas crianças, já chegou todo mundo, já dei janta, e aí tu só me entrega. E aí eu tinha uma Kombi, com umas cortininhas assim, que daí eu já não tinha mais a variante, tinha comprado uma Kombi, e aí eu ia fazer entrega de noite, chegava em casa de volta à meia-noite, entregando ração, carne, na época tinha carne, entregava olha, era uma loucura assim que eu fazia. E eu, no outro dia, estava ali, aberto de manhã e isso. Como se nada tivesse acontecido. Tudo tranquilo, não tem problema, né?
Aham. E aí que a gente percebe, né, muitas vezes a diferença que existe entre a pessoa que quer empreender, que quer resultados, e a pessoa que está aguardando, né, que está de espectador da sua vida. Porque essa pessoa que acaba ficando de espectador, às vezes até mesmo o empresário, fica de espectador. Eu já vi muito, Celso, você me corrige se eu estiver errada. Eu já vi muita gente abrir uma loja, faz a pizzaria, faz o que for e fica esperando os clientes chegar. Esse é Na, um desenho mais comum que eu vejo dos lojistas, dos empresários, dos comerciantes. Eles montam as coisas do jeito que eles gostariam, colocam todas as suas economias lá e fica esperando as pessoas chegarem. e quando chega, Você não já viu sabe isso? muitas vezes já. E muitas vezes, quando chega, elas se limitam a simplesmente atender o que a pessoa quer. Só aquilo ali. E acha o máximo. Eu não faço assim, né? Eu tenho um relacionamento com o cliente. Se ele me escolheu, né? É como eu digo assim, né? Eu não preciso de um vendedor. Eu preciso de um cuidador dos cachorros e dos gatos. Quando um cliente entra na minha loja e para comprar um vermífugo, vamos supor, ou uma ração do gato, tu pode ter certeza que ele vai precisar da areia para o gato fazer o cocô, para o vermífugo de tanto em tanto tempo, da vacina, se ele toma banho, se ele for hospeda, se ele faz consulta, se ele faz exame, eu tenho que cuidar dele. Né? Uhum. As pessoas só se limitam a entregar aquilo que a pessoa... E se chama... Não, eu vendi para ele. Não, tu não vendeu. Tu entregou para ele o que ele pediu. Pronto. Aí é entregador, não é É entregador. vendedor. É entregador. A Uma grande coisa é maioria é isso. entregador, outra coisa é vendedor. É bem isso aí. Celso, a sua história, ela emociona, né? Então, a gente sempre tem aquela ideia, assim, a pessoa é veterinário, monta o pet, a pessoa sabe fazer pão, monta a padaria. E a gente tenta passar para os empresários que não é necessariamente assim, que o empresário é quem administra. E imagina se você tivesse feito veterinária, talvez você estivesse atuando na tua empresa ali como veterinário e talvez ela não tivesse crescido. Eu Porque sempre digo talvez isso. você não ia ter tempo para enxergar as necessidades da empresa. Quando a gente está É, trabalhando no operacional e é, a gente é o melhor empregado da empresa, a gente não consegue enxergar as necessidades. Outra coisa que eu sempre falo, às vezes a pessoa fala, não, porque eu amo cães, eu quero fazer veterinária. Você está confundindo as coisas. Dificilmente, é né? isso aí. Dá, porque depois você vai ter que atender um cão que veio de um acidente, vai ter que cortar as pernas do cãozinho. Não, isso eu não quero fazer. Tá, mas você vai ter que salvar a vida dele. Né? Então as pessoas elas confundem. E olha que interessante, com toda a tua paixão pelos animais, você não precisa fazer essa parte do trabalho dos veterinários É verdade. e fazer uma cirurgia ou às vezes até mesmo colocar o bichinho para dormir, que tão dolorosa é essa É, decisão para o dono. nós falando em veterinário, eu trabalho desde que eu abri a loja do outro lado da rua, tem um veterinário que trabalha comigo. O veterinário, ele tem um lado, acho que a própria faculdade, né, não ensina, né, para eles esse outro lado de cuidar dos clientes, de cuidador dos Uhum. clientes. Ele cuida, não que ele não cuida como veterinário, como médico, e sim abrangendo a visão dele também comercial, porque, né, Não é ensinado, né? Não é não ensinado é na ensinado. faculdade. Na faculdade é ensinado ele a ser empregado ou autônomo, Isso, né? Ninguém ensina em faculdade nenhuma como é que a gente faz para ter uma empresa. Até mesmo na faculdade de administração, nem sempre os professores têm empresa. Então, muitas vezes, eles acabam passando muito da teoria e do que eles consideram que seja, mas é difícil alguém ensinar assim na prática como é que você faz para ser empresário. eu tive eu dei algumas palestras em algumas faculdades de veterinária, né? Porque eu fico muito triste. Eu ficava, hoje quase não, né? Não escuto mais, assim. Quando os veterinários diziam assim, se eu soubesse que ser veterinário ia ser tão difícil para ganhar dinheiro, eu não tinha feito. Eu disse, eu não podia nem ouvir aquilo ali, sabe? Eu disse, eu acho que dá para juntar tudo num local, a paixão, aquela coisa veterinário animal e conciliar tudo, sabe? Eu acho que é uma coisa única, né? Ser veterinário é único.
né? Mas, né, tem os seus, o ônus e o bônus, tem os prós e os contras, né? Que a faculdade não ensina. Então eu fui me lembro como se fosse, hoje eu fui numa faculdade, fiz palestra, e depois que eu fiz a palestra, uma guria levantou a mão e disse assim: olha só, o meu pai me montou uma clínica e eu fiz um banho e tosa. E aí o rapaz da frente que tem um banho e tosa, quando eu boto uma placa de 25, eu não me lembro o preço, vamos botar assim. Quando eu boto uma placa de R$ 25 o preço do banho, ele bota 20. E aí eu não sei o que eu faço. Eu digo, isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Né? As pessoas brigarem, elas brigando por preço, quem bota mais, fazendo leilão de mercadoria, né? De fazendo leilão. Eu disse para ela assim, olha, se a coisa mais fácil que tem de resolver é isso, né? Então, assim, as pessoas montam muitas vezes, os veterinários, por gostar, montam uma pet shop, montam uma clínica, mas não tem a mínima visão de empreendedorismo, de como fazer as coisas, disso, daquilo. Então, eu consegui passar para bastante pessoas da onde que eu saí, né? Porque se eu fosse tão errado, eu não estaria onde eu estou, né? Mas, Celso, e aí a tua empresa crescendo, você precisou começar a contratar mais pessoas. Sim, é. E como foi? Porque enquanto é você que faz, tá tudo bem. Você vai no orelhão, atende, vai à noite, vai de final de semana, entrega depois das 20 horas, né? Mas e aí? Quando sua empresa começou a crescer, você precisou trazer mais gente. E Sim, aí? Aí eu contratei o meu primeiro funcionário, né? Que ele entregava, eu já ficava mais na loja e fazia a entrega. E eles faziam a entrega, fazia a recepção do pessoal, alguma coisa, né? Eu tinha na verdade, uma misturança, assim, pet shop, agropecuária, era tudo junto, tá? Eu vendia erva mate, eu vendia ração para cachorro, eu tinha banho, era tudo um troço, né? Vendia pelego, eu vendia milho, eu vendia tudo. E segue o baile, né? E eu chegou um ponto, né? E aí, não sei de onde é que né? Que eu vi que, como o bairro estava crescendo, eu disse assim, poxa, mas daqui a 3, 4 anos nem galo vai poder cantar mais aqui. Porque a prefeitura não vai proibir. Então tá na hora de eu migrar só para pet shop e vou tirar a agropecuária, não vou mais vender. Vou tratar só pet, só cachorro e gato. E dei o primeiro corte na minha empresa, que é abrir mão da agropecuária de grandes, né? Vaca, cavalo, porco, aquela coisa que eu tinha, tirei e comecei a me especializar, a atender somente os clientes de cachorro e gato. Esse foi o primeiro corte. E aí, eu precisei fazer as escolhas, né? Às vezes a pessoa ela tem medo de nichar, né? De escolher um nicho e ir em frente. Então, às vezes a pessoa quer ficar especialista em tudo e não dá. Se você for fazer uma cirurgia do coração, você vai querer fazer uma cirurgia com um cardio. Você não vai querer fazer com um clínico geral que entende de tudo. Então, tem um momento da nossa empresa em que a gente precisa decidir. E eu tive que tomar essa decisão também várias vezes na minha empresa, e é muito triste abrir mão, né? A gente tem aquela sensação de que está perdendo, mas você não está perdendo, você está ganhando foco e direção. Essa é a ideia. Eu senti muito isso quando eu deixei de atender os meus clientes presencialmente. Mas eu consegui atender poucos clientes por semana, porque tinha que me deslocar, tinha que ir, chegar lá, ouvir a história, e eram todas iguais, e aí para eu decidir vir para online, eu tive que abrir mão de muita coisa, mas de muita coisa. E no começo eu tinha assim, né? Mas eu vou deixar, mais ou menos igual você está falando. Aí eu deixei, né, os animais de grande porte e tudo mais, e fez uma escolha. E aí o pessoal que está nos ouvindo, façam uma escolha. É melhor você se especializar numa determinada área, né, e você vai ficar com um pedaço daquele nicho, né, aquele nicho de clientes e de situações que você vai atender, do que querer abraçar o mundo e não conseguir fazer as coisas todas, né? Mas e aí? Aí você ficou com os pets. E aí, o que eu fiz? Eu comecei gradativamente, como que eu tirei esses clientes sem decepcioná-los, né? Vamos supor assim, clientes que, né, eu tinha muito aqui no Rio Grande do Sul, essa coisa de gauchada, o gaúcho tem cavalo, eu sempre tive cavalo, sempre fui até patrão de CTG, eu sempre tive no meio. Então as pessoas
quando não tinham dinheiro, iam me procurar. Quando tinham dinheiro, compravam em promoção onde estava o melhor preço. Digo, tá bom, pode deixar. Não, chegou o ponto, eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu. Uma situação, a pessoa chegou, estava com isso que se diz amigo, né? Comprou, foi lá na loja, levou o cavalo dele estava com cólica, né? Na época ainda tratava as grandes. Foi uma das coisas também que eu migrei. E estava com cólica, foi lá e comprou. Posso ir lá correndo, pegou um monte de medicação, bababá, deu, sei lá, não me lembro quanto é que deu na época. Foi embora, salvou o cavalo, tudo. Tu acredita, vocês acreditam, que isso foi assim, num final de semana ou na noite, não me lembro, 3 dias depois, ele me aparece com os mesmos medicamentos dentro de uma caixa, só me entregando, porque ele achou num lugar mais barato. Tá acredita? Não. Juro. Eu digo, não, é verdade. Não, você quer assim, ó, como a tua Novalgina, na época tinha, né? Novalgina pra dor, era... Não, Buscopan. Nunca vou busquetar. Teu Buscopan era 13 pila e lá eu conseguia 9,90. Pois é, só que lá não estava aberto. Não estava aberto quando, de noite. Né? O cavalo estava com cólica, né? É isso assim, que ele não entende. Lá também não vendeu fiado para ele, né? Isso aí. O Celso vendeu fiado, o Celso entregou, o Celso estava lá na hora que o cavalo estava com cólica. Então isso Nossa, aí... seres humanos, né? Seja cliente, então assim, eu acho que cliente é cliente, amigo é amigo, funcionário, empregado é empregado, amigo é amigo, e aí quando a gente começa, né, a pessoa começa a se achar amigo demais, e aí faz isso. E aí, né? Isso foi me decepcionando, eu acabei, do tipo, o que eu comecei a fazer? Esse cara me ensinou. Eu digo, tá bom, eu vou aumentar os preços realmente, gradativamente. Esse pessoal foi indo embora e continuou tomando mate comigo, vamos supor, assim, né? Não brigou comigo, mas aos pouquinhos eles foram embora. E eu me foquei, né? Me foquei nos pequenos, né? Gato e cachorro. Né? Uhum. Olha aqui, tem uma pessoa falando que ela tinha uma loja que trabalhava com masculino, feminino, infantil e tal, e ela decidiu se focar somente no plus size, e que hoje isso dá super certo. Então ela se tornou especialista na moda plus size e abriu mão de tudo. E tem um tanto de gente aqui falando que vai jogar a faquinha, a Carol, o Dionido, né, Dionido falando, muita gente nos 2 lugares falando, vamos jogar vaquinha, vamos jogar vaquinha. Pessoal, joga a vaquinha e corre atrás, porque dá certo, certo. O sucesso, ele acontece à noite, quando tá todo mundo dormindo em casa, com a família, na televisão, e vocês estão aqui com a gente. Vocês estão aqui. Eu sempre pergunto, né, eu sempre falo, inclusive para os funcionários, tudo, né, e das empresas, o que tu faz de diferente dos outros, né? O que tu faz? Porque os produtos são iguais em qualquer empresa, qualquer loja. E aí a pessoa fica assim, diferente? Sabe? Porque o produto, a ração, marca ração X, é a mesma aqui na loja tal, ABC. O que vai mudar é a forma de tu entregar ela, né? O formato, tu pode até cobrar até um pouquinho mais caro que a pessoa ela vai comprar de ti pelo teu formato de entrega, né? Claro que tu vai encontrar esses aí que vai te entregar de volta, né? Mas isso faz parte. São poucos, poucos. Porque, na verdade, mas quer ver uma coisa, junto... Quer ver uma coisa? Agora, faz pouco tempo, uma cliente me liga no domingo, um cliente diz assim, olha só, eu não vou pagar a consulta, tá? Porque eu sei que o meu cachorro pegou um ouriço, eu tô vendo que ele pegou espinho. Então, não preciso pagar a consulta, porque o veterinário precisa saber. A gente não sabe, a gente já sabe o que é. É um espinho com isso, não vou pagar a consulta. É só para pagar. É verdade. A pessoa fez Gente, e vai pagar o quê, então? Vai pagar para tirar os espinhos? Sim, porque ela não precisa de consulta. Porque ela estava vendo que já tinha. Ela sabia o que estava então, acontecendo. Por que ela mesma não tirava? Não, mas é isso. Já que ela sabia tanto, né? Por que ela mesma não tirava? Gente, é demais essas coisas. Demais. Eu acho assim, é muita mesquinharia, né?
E aí é que a gente tem que mostrar, e eu falo muito, Celso, nas minhas lives, mostrar no Instagram qual é o valor do teu produto e não o preço. Em vez de ficar lá colocando propaganda, compre 2 por 1, vá baixando o preço, não faz isso. Mostra o valor do teu produto. Porque quando a gente vende um produto, a gente vende uma experiência. Onde eu levo o meu cachorro, quer dizer, levava meu cachorro, eu levava ele, né? Mas eu tenho outro cachorro aqui agora, eu ainda continuo levando ele lá. Mas é que ele não precisou de cirurgia, nada disso. Eu entregava meu cachorro de mão fechada pela confiança. Então, o que eu estava comprando era confiança. Confiança de que eles iam cuidar do meu cachorro. E aí eles tinham feito lá um ultrassom e de repente descobriram que tinha estourado o baço, né, do cachorro e ele precisava entrar em cirurgia imediatamente, cancelaram cirurgias que não eram tão urgentes, já colocaram ele... Gente, quem faz isso? Então, a gente, quando tem uma necessidade, a gente quer muito mais do que um produto. A gente quer a segurança e a certeza daquela experiência, né, que a gente vai viver naquele momento. Isso a gente está falando aí de um veterinário, mas a gente poderia estar falando de um restaurante onde você quer comemorar o seu aniversário. Você quer uma experiência. Você quer uma experiência, você quer um garçom que te dê atenção. Você quer um prato bonito, você quer um prato gostoso. Você vai em busca de uma experiência, num ambiente, e aí acaba custando muito mais caro. Mas tudo bem, porque você está pagando o prato e a experiência. Ah, Carmen, mas as pessoas não têm dinheiro. Algumas têm. É verdade. Algumas têm. É verdade. Talvez você esteja vendendo para aquelas que querem só o produto. Só o produto. E eu falo uma coisa, cliente que vem por preço, vai por preço. Ele te troca por ele R$1. Vem porque custou R$5 mais barato, ele vai porque o outro lugar custa R$1 mais barato. Isso não tem dúvida. Então, eu acho muito mais sólida a relação dos clientes, que eles vêm realmente por causa daquela experiência que você proporciona, do valor que você proporciona, que talvez seja a qualidade, talvez seja o atendimento, talvez seja a segurança de que aquilo não é falsificado, de que aquilo não vai te fazer mal, não sei. Mas tu sabe, Carmen... Mas é tudo isso. E tu começa a conseguir saber o valor do teu cliente com uma coisa que aconteceu comigo no ano de 2000. Eu sempre fui um cara muito humilde mesmo. Eu nunca tive... O que eu tenho, eu nunca herdei uma garrafa térmica, nunca tive nada. Realmente, o que eu tenho, foi do trabalho. Foi, como eu digo, da boca do cachorro e do gato. Eu nunca tive nada, assim, eu sempre fui um cara humilde, né? E aí, quando eu comprei a minha primeira caminhoneta zero, fiz em 42 vezes, né? Sim, né? Pobre. E em seguida estourou a bateria. E aí eu fui trocar, tava na garantia. Isso foi de 99 para 2000, ano 2000 mais ou menos. E aí eu fui lá, troquei a bateria, tudo, peguei a garantia e passou uma semana, me liga uma pessoa e diz assim, seu Celso? Eu digo, sim. Aqui é das baterias tal... O senhor fez uma troca para blá, 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 blá. Eu digo, sim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Lá onde o senhor trocou, lhe atenderam bem? Eu digo, sim. O senhor ficou numa sala com ar-condicionado? Eu digo, sim. Ofereceram água, algum suco? Sim. O senhor volta? Eu digo, eu me achei. Eu digo, mas olha só, os caras perguntando para mim. Eu me achei aqui o máximo. O que eu passei a fazer? Para o meu cliente. Como é que foi a entrega do cachorro? Como é que foi o banho? Durou? A veterinária atendeu bem? Resolveu o problema? Eu gostaria de saber como é que foi. Aí tu começa a saber quem é o teu cliente. Quando tu começa a usar o teu pós-venda. Tu começa a resolver o teu problema antes que ele sente no teu colo e tu sabe quem ele é. Qual é o valor. E aí você fideliza o teu cliente. Porque o teu cliente vai onde? Ele vai, né? Ele vai onde ele sabe que ele já está sendo bem atendido e que continua e tudo mais. Ele se sente... Celso, você sabe que ele se sente até culpado de ir em outro lugar?
É verdade. Porque ele bateu papo ao telefone, ele conversou, ele tomou um café e às vezes ele se sente até culpado de ir para outro lugar. E daí... E Celso, a gente estava falando uma coisa e, desculpa, eu te interrompi, pode falar, depois eu falo. Que eu ia voltar lá no negócio dos funcionários, que eu comecei a colocar funcionário, né? Não, mas pode falar. Eu ia voltar mais para trás ainda da live. Eu ia voltar naquela parte que eu falo assim, que as pessoas, elas montam o seu negócio e ficam esperando os seus clientes, né? Sim. E aí eu tô me lembrando que você foi o precursor do Instagram, né? Isso, que você fazia agora todas as notícias lá e você, em vez de esperar os seus clientes, você colocava os seus cachorros na rua, quer dizer, os seus empregados vestidos de cachorros na rua, para chamar os seus clientes, né? Então... que essa ideia de, eu montei minha loja, a situação tá difícil, não vem ninguém aqui, ninguém vem comprar nada, eu não consigo nada. Conta aí o que você fez, conta que essa é ótima. Aí o que eu fiz? Logo em seguida que eu montei lá, eu digo, bom, eu não posso ser mais um, eu tenho que chamar. Porque, imagina, eu tava numa região que a pessoa passava, no mínimo, por 5 lojas para depois chegar na minha. Aí eu pensei, mas como é que o cara vai ter que vir aqui, ele vai ter que ter um porquê para vir aqui, né? Ele vai passar por 5 lojas para vir para mim só porque... não, o cara quer gastar mais combustível? Não, né? Então eu vou ter que fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei, eu fiz uma fantasia de 3 fantasias, de 2 cachorros e um gato. E aí eu montei, né? Eu sempre trabalhei com sempre o marketing foi muito forte em mim, assim, né? Eu pegava balão, o gás hélio, toda semana eu largava 15 balões com gás hélio, amarrava embaixo o cartãozinho assim, vale um banho, vale uma consulta, e largava, quem pegasse, lavava na loja e trocava por aquele serviço, né? Isso era muito legal. As pessoas, às vezes, conforme estava o vento, aquele balão caía 50 quilômetros ali. E aí eu fazia isso aí, um monte de coisa, sorteio no bairro, tudo. E aí eu fiz as fantasias de cachorro e montei o Dicão, que é uma dica grande ou um dicão para ti, uma dica, né? Que era um jornalzinho que contava toda a casuística da loja, né? O cachorro estava com uma otite, usou o medicamento, não procure veterinário, não come. Aí eu pegava os laboratórios, eles pagavam o anúncio, porque eu divulgava o produto deles, em cima daquela casuística, botava história de cliente, o antes e depois. Isso lá atrás, em 2003. O cliente... É o precursor do Instagram. Eu falo para as pessoas fazerem isso no Instagram. Coloca lá do teu cliente, coloca o antes, coloca o depois, coloca dicas, porque as pessoas têm que ter um motivo para te seguir no Instagram. Elas não vão ficar te seguindo se você ficar colocando propaganda. Elas não vão te seguir. Carmen, é assim, ó. Eu fazia 10 mil exemplares quadrimestral. Porque a coisa que hoje a coisa mais fácil de fazer é distribuir jornal, né? Como eu estava te falando antes ali. Tu faz 10 mil jornal, pega um punhado assim e larga numa farmácia, larga no meu mercado, os caras enrolam um sabão, enrolam tudo e eu distribuí. Num dia eu distribuo 10 mil. Eu quero ver tu distribuir 10 mil na mão da pessoa que vai ler. Aí o furo é mais embaixo. Né? Aí tu tem que ser craque para fazer o negócio. O que eu fiz? Eu fiz o jornal e comecei a divulgar na sinaleira, que eu ia com os bonecos lá, com as fantasias, e as pessoas e os meus funcionários distribuindo aquilo ali porque todo mundo queria, porque vindo de um cachorro, de um gato, que só podia ser, né? Não. E aí E geralmente as crianças no carro, né? Daí as crianças ficam doidas, né? Parava o carro lá adiante, voltava para tirar foto. Era uma loucura, assim, ó. E aí eu comecei a fazer quadrimestral, aquele jornal, e aqui as pessoas ligavam, já saiu a edição, tu não esquece, eu vou passar e pegar o... E foi assim, foi um sucesso. Foi um sucesso, assim, o troço era muito legal. E eu tinha as histórias de cada vendedor que eu tinha uma história, ele tinha uma ali, ele contava um caso dele, diferente, né? É perfeito. Pessoal, vocês estão reclamando do quê? Vocês não precisam ir na sinaleira, não tem que fazer roupa de cachorro, não tem que imprimir o jornal. Hoje a gente tem uma coisa que se chama redes sociais. E quando você traz essas dicas importantes, traz histórias até dos seus empregados, coloca seus empregados nas redes sociais, coloca lá o que está acontecendo, lógico, com autorização de uso de imagem e tudo mais. Traga teus clientes, traga
coisas interessantes para as pessoas. Você não precisa nem sequer ficar na sinaleira, nem sequer ficar na sinaleira. E aí o que aconteceu, né? Automaticamente eu produzi muito cliente e automaticamente eu tive que começar a contratar. E aí começou aquilo que a gente aprende muito com a Carmen, né? Que relembra com a Carmen. Aí a gente começa a contratar e a gente começa a criar problemas e resolver problemas. Ô Aí, Celso, como é que você me conheceu? Eu sempre faço essa pergunta porque eu tenho muita curiosidade, né, não, de saber. Como é que você me conheceu? na verdade, eu vi eu acho que foi uma live, uma coisa assim, passou, eu tava zapeando ali no celular e pam, e tu tava falando. Geralmente entra um patrocinado, né? Um patrocinado e depois você acaba descobrindo que tem as lives. E tu tava falando sobre uma história de um rapaz, de uma empresa, ela tava falando, que tinha posto na justiça. Ela. É o que mais tem, né? E aí aquilo me chamou a atenção, porque já fizeram barbaridades comigo, assim, bom, se eu contar aqui, a gente chora. Então, e aquilo ali, daí que eu vi eu escutei tudo aquilo ali, assisti, e aí eu comecei a te seguir, e aí quando tu fez o curso, eu entrei, eu comprei o teu curso, também dei para minha gerente, a Kátia, que deve estar escutando lá, ela largou a loja, agora deve estar lá, né? E ela também já fez comprei para ela, né? E assisti também. E aí foi aí que eu te conheci. E eu disse, poxa, sabe? E eu estava muito desmotivado. Muito desmotivado. Eu cheguei a um ponto, cara, eu disse, será que eu vou dar a loja de presente? Não quero mais. Sabe, assim, por causa de gente. De gente, de falta de tudo. De confiança, gente... Eu acredito. Sabe, A maioria dos alunos que chegam até mim, eles chegam muito decepcionados. Muito decepcionados, porque geralmente quem entra na justiça são as pessoas que a gente acredita nelas. Porque as pessoas que a gente confia, a gente acaba, né, relaxando um pouquinho e a pessoa vem e dá um bote e entra na justiça. Não que a gente tenha feito necessariamente algo errado, mas por confiar, a pessoa pede para sair um pouco mais cedo, pede para reduzir o horário de almoço naquele dia, e a gente vai permitindo coisas que se a gente não confiasse na pessoa, a gente não permitiria. Mas como a gente permite e tem aquela intimidade toda, em geral, quem entra na justiça acabam sendo essas pessoas. E como que foi a sua experiência? Você chegou a ter pessoas, empregados, que entraram na justiça? Sim, eu tive não muitos, assim, desses meus 26 anos, eu acho que eu tive uns 4, assim, mas uma coisa que tu disse é muito certo, muito certo. As leis estão aí, as leis são protecionistas, para proteger os empregados. E tu disse uma coisa assim, muito certa. Eles não vão mudar a lei porque tu quer que mude. Então, isso é pura verdade. Então, assim, ó, não adianta ficar chorando. Mas o que tu fez? Tu não assinou a carteira, né? Tu não fez isso, tu não fez aquilo, sei lá o que lá. Então, sabe? Claro. A gente tem que aprender a entender que as leis são protecionistas. E aí, quando a gente vai fazer uma advertência, vai fazer um documento, esse documento tem que ter a mesma característica da lei protecionista. Agora, querer mudar as leis, esquece, né? Porque mas sabe, elas estão lá desde 1943. Mas sabe, Carmen, eu até não tenho muito o que reclamar, porque todas essas pessoas que me colocaram na justiça foi assim, perderam. Eu tive um último funcionário, ele pediu 120 mil reais, ele pediu. Dinheirinho bom, né? Dá para fazer um churrasquinho no final de semana. 120 mil reais, levou 2 anos do processo. O desgaste, né? Eu acho que o desgaste é o pior. Sabe quanto ele levou? 3 mil reais ele levou. Por quê? Porque Conta. não, é uma coisa que não existe. Porque eu pagava 500, eu pagava o salário dele, tudo, carteira assinada, tudo, e eu pagava 500 pila por fora. E não existe por fora. E aí um dia ele disse assim pra mim, ele dizia, tem como tu depositar na minha conta, porque eu tenho que pagar minha moto, tem que pagar. E eu pegava na boa, depositava. E ele guardava aquele depósito. Quando a gente chegou na audiência,
eu disse para a juíza assim, deixa eu só lhe falar uma coisa. Eu devo para esse rapaz tanto que eu pagava por fora, pode calcular. Isso eu devo para ele, porque assim, ó, eu achei que eu estava conversando com... A pessoa era homem, estava com uma palavra, mas não tem problema, eu devo isso aí, pode calcular aí. Ele levou 3 mil reais. Era a E única o que coisa. ele pediu para dar 120 mil? O que ele alegava? Não, ele alegou aquele desvio de função, que ele atendia o telefone da loja, que ele ajudava a colocar os cachorros na banheira quando era para dar banho, que ele ajudava os veterinários, que ele trabalhava de segunda a domingo. Quando eu fazia evento, ele ia fora de horário e não ganhava nada, tudo isso aí. Que ele não ganhava Coitadinho. isso. Daí eu não tinha, eu tinha tudo documentado, tudo certo, tudo. A própria juíza disse assim, olha, se o senhor continuar, sou capaz de o senhor ter que devolver dinheiro, hein? Porque o que ele pagou, o que ele já lhe pagou é muito mais do que o senhor merece, porque tá aqui, ó, tá nos documentos, tudo tinha, né? E aí foi, a juíza deixou eu perguntar para ele uma série de coisas e eu fui aos pouquinhos desmontando o quebra-cabeça dele. Assim, ó, eu saí lá de dentro pulando, abraçando todo mundo, assim, porque lavei a alma, assim, sabe? Porque isso, eu sou muito pela justiça, sabe? Essa coisa isso me movimenta muito, sabe? Isso eu também... Mas às vezes um detalhe, né? Um detalhe. Então eu sempre falo do caso aqui na cidade vizinha de um aluno, só que ele se tornou aluno depois que ele tinha passado por esse processo. Que a pessoa, exatamente tosadora, ela cortava o pelo, varria o pelo e ela teve a capacidade de pedir na justiça dupla função. E ele perdeu porque lá estava escrito tosador, em lugar nenhum tinha uma descrição das atividades que ela tinha sido contratada para cortar, varrer o pelo, e aí os advogados acabam fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, né? Entra com uma pessoa na justiça, já entra com um monte de outras também, depois os ex-funcionários, e quando viu, ele vendeu a casa dele. Ele não tinha outra forma. E tudo que acontece nisso aí, né? É assim, tá ruim, mas eles não falam nada, né? Não falam nada, não. Então, mas nesse caso, Celso, era só um detalhe no contrato mesmo. Se tivesse escrito no contrato, se tivesse uma descrição de atividades, era só ter um documento e aí a empresa estaria isenta. Não tinha. E daí, Carmen, eu fui contratando, porque foi crescendo devido a o marketing que eu fazia, o jornal, o Dicão deu muito certo. Então, uma das outras coisas aí que eu disse, para a pessoa chegar ali e conhecer a loja e voltar de novo, o que eu tinha na minha empresa? Produtos que ninguém tinha. Eu comecei a fabricar. Eu pegava um produto bom, de qualidade, falava com o dono da fábrica lá, sei lá, e dizia, ou eu pegava um medicamento que recém o cara lançou, não tinha todo o marketing dos multinacionais, e eu tinha aquele ali. Então as pessoas começavam, não, só tem lá na casa do cachorro, então eu tenho que ir lá. E aí como é que eu deixei de abrir domingo? Cada cliente que ia no domingo, eu dizia assim para ele, Tchê, me diz uma coisa, se eu não abrir domingo, o que tu faz? Eu tenho que vir no sábado, porque só tu tem esse produto. E só o teu banho é bom, porque dura pra caramba, então vou ter que trazer no sábado. Eu parei de abrir no domingo e não perdi cliente, entendeu? Então, assim, eu consegui fazer com que fidelizar o meu cliente através do meu serviço e dos produtos que eu vendia. Eu vendia tudo que os outros não vendiam, eu vendia. Né? E aí eu comecei a perguntar. E isso chama-se o quê? Relacionamento. Coisa que quase ninguém tem com os clientes. Conversa com o cliente. Conversa. Por que ele está comprando de ti? O que ele faria se tu fizesse assim? Por que ele... né? Eu sempre... E aí tu traz benefício para ti. Porque daí eu parei. Eu trabalhei 10, 12, uns 15 anos abrindo domingo. Aí eu parei de abrir domingo porque eu vi que eu tinha uma carteira de clientes que eles iam para onde eu ia. Que era comprar os que só eu tinha. Né? Então é interessante. Isso é relacionamento, né? E para passar tudo isso para a equipe? Porque uma coisa é você saber que necessita dessa fidelização. E para contratar as pessoas, passar isso tudo para a equipe, como fica? O que eu fiz, né, Carmen? Eu
eu criei mecanismos, né? Como eu disse ali, né, até mandei para a tua funcionária aí, eu digo, não sei se era para ti ou para ela, eu tenho quase que um ISO. Eu criei regras, eu quase um ISO, só não registrei. Tudo que dava errado ou que dava certo, mas geralmente o que dava errado eu corria, anotava, porque não podia fazer. Quer dizer, quando o funcionário entrava, o que eu fazia? Eu dava para ele ler. E ele sabia tudo. Desde que, tipo, hoje ainda as pessoas assim, mas por que a gente não pode comprar nada da colega que vende lá um produto de beleza? Eu digo, não pode, tá proibido entre funcionários. Vou contar um caso que aconteceu lá. Eu tinha uma gerente e o marido da esteticista era mecânico. O carro da gerente estragou, ela deu pro marido da esteticista arrumar e, enfim, eu não sei quem que não pagou quem que estragou. Eu sei que as duas se pegaram lá dentro, né? E aquilo ali foi, não pode usar serviços de familiares e da colega de trabalho. Porque não pode, pronto. É isso aí, não pode. Porque não tem como. E aí você colocou regras. Eu comecei a colocar regras. E tudo escrito, tudo escrito, tudo determinado, tudo, né? E os BOs, eu comecei a fazer BO, aquela coisa, não, porque tal dia, não. Boletim de ocorrência, que era o quê? Um fato que aconteceu. O cachorro foi para casa, não era para botar perfume, e botaram o perfume. Estava na comanda, mas o esteticista não viu, não. Eu botava, por que botaram perfume no cachorro da Carmen? Aí é escrito, né? A pessoa botava, desculpe, eu esqueci, né? 1, 2, com 5 BO daqueles ali, ela pedia uma comissão, um prêmio produção que ela tinha. Então elas mesmas começavam a se policiar. E o erro acabou. Era uma engrenagem, cara. Uma engrenagem, assim. Era um relógio, assim, um reloginho. Entrava o telefone, o motorista, e tu não tinha erro. Era uma engrenagem, troço. Ficou. E aí Sim, porque ninguém quer perder os prêmios, né? Ninguém quer que mexa no bolso. O prêmio produção. Então, não existiu mais não cortar unha, não existiu não botar perfume, não existiu não transferir, não comunicar ao cliente do exame que foi feito e não foi passado, não existiu entrega da ração, não existiu a maquininha. Esqueci de levar a maquininha. Não. Por quê? Porque tu não ganhava o teu prêmio produção. Aí virou uma coisa perfeita. Porém, chegou um determinado tempo da nossa política, né, que as pessoas começaram tem regras? Então não quero. Mas isso é bom, né? Porque aí também você já acaba separando aqueles que não vão andar do jeito que precisa. Eu acho que até o fato de você já apresentar as regras já na seleção, você já vai selecionando as pessoas aí. E aí tem a Raquel perguntando se as regras, né, para empresas tem que registrar em cartório. Raquel, na CLT, ela é inteirinha para proteger o empregado, menos o artigo 2. A única parte que fala de empresário é no artigo 2. E lá está escrito que você tem o poder de dirigir como é que você quer que as coisas aconteçam na tua empresa. Como é que você vai dirigir, de que forma que o trabalho vai ser executado. Esse é teu direito. Então, Raquel, você tem que criar as regras e não tem nada a ver com o cartório. É seu direito de empresária. Porque se tudo der errado na sua empresa, você tem que pagar o salário. Se os empregados perderem todos os clientes, fizerem uma salada danada, quebrar tudo, você continua tendo que pagar o salário. Então, para equilibrar isso, de que você tem que pagar o salário com pandemia, sem pandemia, com cliente, sem cliente, isso aí. A CLT te dá o dever de dirigir a sua empresa. Não é poder, é dever. Você tem o dever de criar as regras. Para quê? Para que a tua empresa seja sustentável e você possa pagar o salário de todos e dar emprego e manter o país funcionando economicamente. Então, não é nem poder, é dever. E não tem nada a ver com cartório. E tem uma outra pessoa aqui também perguntando qual é a jurisprudência que demonstra, a Geni está perguntando, uma decisão judicial que aceitou a questão das funções descritas no contrato. Eu não conheço jurisprudência, mas eu tenho vários julgados. É diferente de jurisprudência, mas tem muito valor. E um dos julgados foi com a minha aluna Vilma. A minha aluna Vilma, ela tem um motorista e ela tem um buffet.
E buffet, vocês sabem que está com muitas dificuldades, e esse motorista, ele ia lá nas festas, arrumava todas as festas, as mesas, organizava o salão de festa, depois carregava as mesas, então ele pediu dupla função de organizar, de carregar o carro, aí ele tinha que organizar o estoque, dar baixa, o que quebrou de prato, o que não quebrou, era esse o trabalho dele, e ele pediu o acúmulo de função de tudo isso. Mas ela é minha aluna, e ela fez exatamente o que eu pedi para ela fazer. Ele descreveu todas as atividades com a letra dele, e depois ela transformou isso em um documento. Simples assim, porque o contrato já era antigo, ele já estava na empresa há 6 anos, era uma pessoa de confiança. E aí, ele deu uma justa causa invertida na empresa, porque disse que ele estava sendo perseguido, que ele tinha recebido advertência, porque ele tinha faltado, né? E que ele tinha acúmulo de função. Simplesmente, ela evitou de pagar um processo de 25 mil reais. O juiz perguntou para ela, para ela não, para o motorista, essa letra aqui é sua? Ele falou, sim, senhor. Então, não tem acúmulo de função, o senhor sabia muito bem para que o senhor foi contratado. E acabou. E tem vários julgados, Geni, é só você procurar que você vai encontrar muitos julgados que a descrição das atividades faz com que deixe de existir a dupla função. E de preferência, se é uma contratação nova, já coloca já no contrato de trabalho. E você, sendo da área de contabilidade, me ajude. Outra coisa porque que tem falou vários agora... contadores que não querem fazer isso. Mas uma coisa e precisa. Desculpa, Carmen. Tu falou uma coisa muito interessante. Existiu um novo ciclo dentro da minha loja também. Um dia que eu fui contratar uma funcionária e ela era contadora. E ela disse assim para mim, Celso, eu vou ficar aqui, era em setembro isso, eu vou ficar em Porto Alegre, eu vou ficar no Rio Grande do Sul até dezembro, janeiro, que o meu esposo vai ser transferido. Tu já fez alguma auditoria? Isso eu falo para todo mundo que está me ouvindo. Eu digo, não. Tu não gostaria que eu fizesse uma auditoria para ti na contabilidade? Eu tinha o escritório de contabilidade há uns 10 anos, eu acho, o mesmo. E eu digo, pode fazer, vamos fazer. Carmen, tu não tem ideia o que eu descobri. Tu não tem ideia o que eu descobri. Assim, eu imagino. Tu não tem, assim, é surreal o que eu descobri. Simplesmente, eu podia ficar aqui mais uma hora conversando o que aconteceu quando ela fez 2 folhas de perguntas e coisas que ela não encontrou na documentação. Ela fez a reunião, foi ela e a minha gerente no escritório, largou para o contador olhou, disse que ia dar a resposta, na segunda-feira ele mandou um AR rescindido o contrato. Uau! Graças a Deus, né? Que rescindiu o contrato. Graças a Deus. Né? Porque é muito complicado. E eu tenho áudios de contador falando assim, não, porque contrato não precisa de contrato, não sei o quê. Gente, a relação de trabalho é uma relação contratual. Está lá na CLT. E se você não tem um contrato por escrito, escrevendo o que é que você está contratando, isso se torna um contrato tácito, um contrato sem papel. Né? E aí, se não tem papel, ele entra na justiça e pede o que ele quer. Pessoal, contador, eu confio no Carlos Campos, então a gente tem que tomar cuidado em quem a gente confia. A gente precisa, justamente, às vezes é como médico, né? Ter 2 opiniões, assim. De quando em quando, não custa, faz uma auditoria, vê como é que tá os documentos, vê como é que tá isso, como é que tá aquilo, segue o baile, quem não deve não teme, né? Uhum. Então, eu fiz isso. A Luciana está perguntando se pode fazer o contrato retroativo. Não pode, Luciana. Contrato, você só pode mudar o contrato, alterar o contrato quando alguma coisa nova está acontecendo que vai beneficiar o empregado. E se você não tem nenhum contrato, aí você faz sim o contrato. Se você não tem nenhum, mas ele não vai ser um contrato com tanto valor, porque a primazia da realidade diz que ele foi feito depois, mesmo que a pessoa assine ele retroativo. Mas você tem um contrato tácito. Então, eu deixaria o contrato tácito e faria a descrição das atividades, as responsabilidades, tudo aquilo que a pessoa realmente precisa seguir na tua empresa. Porque não vai ser algo forjado e vai ser algo real que você está fazendo agora. E o contrato você tem de uma forma ou de outra, mas é tácito, não é no papel. Você não quer mandar uma mensagem aí para o pessoal
né? Porque é tão empolgante ouvir você falar, porque a gente acaba tendo aquela ideia, não, o empresário, olha o Celso, quantos empregados ele tem, que pessoa de sorte, né? E aí quando você vem e conta todos os perrengues que você passou, vendendo lá ração por telefone, orelhão na rua, né? No orelhão, entregando de madrugada, orelhão. Eu comecei assim, né? Comecei assim e a gente tá hoje, com toda essa pandemia aí, eu cheguei a ter 32 funcionários, uma pet pequena, 32 funcionários, né? E uma coisa que eu sempre levo, né? E digo sempre, nunca diga não para os clientes, né? Como eu já disse anteriormente. E o mercado pet, no meu ponto de vista, é um dos melhores mercados que tem hoje. Não tem outro, assim, ó, tu tem que amar e gostar do que tu faz. E saber, né? Óbvio, mas linha veterinária é um espetáculo. É um espetáculo, é muito bom. Celso, e diga uma coisa, com toda essa experiência, com todo esse jogo de cintura, ainda assim você procurou pelo meu programa. Sim. O que foi que você aprendeu no meu programa? Me conta, que aí eu fico curiosa. Eu te vejo tão feito, empresário feito, empreendedor nato. O que eu te disse, assim, em um ano de 2000, imagina, eu já tinha um sistema de gerenciamento dentro da minha loja. Meus clientes, o cadastro tem que ser perfeito, tem que ter tudo, porque eu tenho que chegar para ele, falar com ele e tudo, eu tenho que ter isso aí. Só que, aí como eu te disse, a partir de 2015 eu comecei a me desmotivar. Era muita gente, era muita coisa, muita traição, muita coisa ruim, sabe? E aí eu comecei a esmorecer, deixar de ser aquele Celso com as regras, com aquela cobrança, aquela pessoa. Eu comecei deixa assim. Sabe aquela coisa ruim com, pior sem? Pois é. Eu comecei com... tá ruim, mas se eu não tiver ele, tá pior. E aí eu vi um dia, aí eu comecei... O que tu fez, né, cara? Tu colocou lenha no fogo. Tu fez eu assim, não, tá certo, não posso perder, não pode ser assim. E eu comecei a começar de novo, entende? As coisas que eu tenho tudo anotado, colocar em prática tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu faço, né? Tudo aquilo que eu já fiz, tanto que eu disse assim, muita coisa que a Carmen faz, eu já em ano 2000 já fazia, né? Só que chegou um ponto que eu parei tudo, tanto que eu disse, acho que vou dar de presente à loja, não quero mais. Então daí, quando eu comecei a te ouvir, eu chegava a rir sozinho, às vezes, assim, das histórias, né? Eu estava deitado ali, olhando as tuas lives, troços. Eu digo, mas igual, não, mas sabe? Perfeito, é bem isso aí. Eu queria entrar ali e dizer, não, deixa eu te falar uma coisa. Mas foi por isso, eu te procurei por isso, né? Porque em uma live eu me motivei com aquilo ali, e aí eu comecei a me movimentar, não só através de ti, outras coisas juntos, né? Mas para tomar o meu lugar como de que eu sempre tive, né? Que bom. As pessoas estão perguntando se você teve sócios em algum momento da sua vida. Nunca tive sócio. Nunca tive sócio. Sócio... Eu sempre digo, sócio é muito bom longe, né? Tem pessoas que, para mim, sócio não cabe. Não daria. A Antonieta está comentando que a Carmen chegou e jogou a vaca de novo no precipício. Pois é. Eu sou conhecida mesmo por jogar a vaca no precipício. Porque quando o empresário começa com muito mimimi, porque eu não tenho tempo de estudar, porque eu não tenho tempo de fazer a reunião, porque eu não tenho tempo disso. Gente, então vai procurar emprego, né? Pega aí seu currículo e vai procurar emprego e deixa quem quer ser empresário. Então, eu acabo tendo pouca tolerância para mimimi, porque eu passei por grandes dificuldades quando eu comecei minha empresa. Ninguém me ensinava nada, né? E eu tinha que correr atrás. E aí eu estou ensinando e a pessoa vem com mimimi? Não. E tem uma coisa assim, antes de nós, né? Tem uma... Tu falou da vaca e tem aquela da casinha do cachorro-quente, sabe? Do cara que quebrou da caixinha, do cara que chegou a crise, né? Porque a gente tá na crise, sabe dessa? Essa tu deve saber, Eu né? sei,
Pra mim, eu conheci essa como sendo laranja. Você conhece como sendo laranja? Não, conheço cachorro quente, que o pai tinha um cachorro quente, vendia o melhor cachorro quente da cidade, todo mundo comprava, era um movimento, era tudo. Ele formou o filho, a filha, o filho economista, e aí o filho um dia disse para ele assim: pai, tu tá comprando a salsicha no lugar, mas aqui tá tão perto, compra tão caro, o pão aqui, o pão ali, muda, olha a crise. E aí o pai foi trocando o pão, foi trocando a linguiça, foi trocando os temperos, porque era mais perto, era mais barato. E aí o pessoal começou a sentir gosto diferente, não começou a comprar mais. Foi até que não vendeu mais nada. E o pai dele, e ele olhou pro filho e disse assim: é verdade, meu filho, chegou a crise. Né? Então a gente chegou a crise. Chegou a crise. A gente tem que ver, né, com muita atenção, os conselhos que nos dão, né? Porque se a tua intuição está dizendo que você tem que estar vendendo cachorro-quente, vai vender teu cachorro-quente. Não fica ouvindo todo mundo que está falando, olha a crise, olha a pandemia, olha isso. Eu não sei se você viu uma live que eu fiz com uma pessoa que ele tinha uma academia e ele acabou comprando mais 3 academias por causa da pandemia. Os caras quebrados, estavam entregando a academia a preço de banana, pedindo pelo amor de Deus para ser comprada. Porque eles não conseguiam pôr clientes dentro da academia. E aí eu te pergunto, como é que essa pessoa conseguia comprar uma academia quebrada e colocar os clientes dentro, e a outra pessoa não conseguia e desistia, né? Então ele já estava com 3 academias, ele falou, não, agora eu não vou comprar mais nada, eu vou colocar essas em ordem para depois comprar outras. Às vezes a mesma pandemia destrói uma pessoa e a mesma pandemia acende outra pessoa. Agora, fugindo um pouquinho, eu tenho um projeto, né, Carmen? Eu acho que eu falei para a tua guria que é uma vila temática aqui na minha casa. Eu sou apaixonado por história, né? Eu construí uma casa, um sobrado com uma réplica de uma casa de 1890, né? E eu estou fazendo um projeto de uma vila temática para vender histórias. Vender história de casamento, batizado, inauguração, consultoria. Que lindo! Isso eu quero vender. Que lindo! Eu vou fazer uma igreja. E já agora. Tem um Instagram, tua Vila Temática, ou ainda Vila não? Quatro Ventos. Pode entrar lá. Vila Quatro Ventos. Pessoal, vamos aí acompanhar esse início de uma nova história. Isso é empreendedorismo, isso é empresário. Fizeram um filme e não aqui. Aquele que está lá trabalhando 24 horas e não tem tempo de fazer a empresa crescer. Um filme aqui em 2019, alugaram a minha casa para fazer um filme. Tiago Lacerda esteve aqui, ficou 2 dias, ela e Daniela Escobar também. E então, assim... Que chique! Não, ficou bem legal. E essa igreja está saindo, agora já comecei. Tu vai ver, vai ficar uma vila, carruagem, tem um cavalo, tudo vai ser assim, venda... Fala de novo o Instagram, fala de novo. Vila Quatro Ventos. Vila Quatro Ventos. Ele não tá assim com tudo que tem que estar, porque como não tá pronto, eu não quis fazer, né? Mas é Vila Quatro Ventos, os 4 ventos. Mas vamos acompanhar essa história. Vamos acompanhar essa história com certeza. Por a Santa Bárbara, que é a deusa das intempéries, né? A santa das intempéries, dos ventos, das tempestades. Que legal. Muito show, Celso. Parabéns pela tua história, parabéns por todos esses empregos que você dá. Eu fico muito triste quando eu vejo um empresário ali com a barriga no balcão, tirando o emprego de quem realmente precisa do emprego. Mas o meu negócio não dá dinheiro. Faz dar? Faz dar. Vai lá, vira nos trinques, né? Faz divulgação, faz marketing. Coloca um cachorro na rua para entregar folheto, né? Não importa. Solta balão, faz jornal. Faz o que for preciso, mas tira a barriga do balcão, né? Deixa de ficar ali naquele operacional tanto tempo e tirando muitas vezes uma pessoa que precisaria de um emprego. Porque você é o dono, você é o diretor, você precisa fazer a tua empresa crescer. Uma delícia, Celso. Eu sabia que ia ser assim. E, Celso, lembre-se disso, você tem uma missão e não tem mais para onde fugir. Você faz as coisas acontecerem e o mundo precisa muito de pessoas que façam as coisas acontecerem. Faz mágica, né? Você é mágico, não pode deixar de fazer as coisas acontecerem. É somente uma questão de encontrar as pessoas certas para estarem com você. Porque não é qualquer pessoa que realmente tem essa disposição de querer ganhar um dinheiro a mais, ir no domingo, fazer uma hora extra, não é qualquer pessoa. Não. Então,
Coloca aí o teu processo seletivo com vários desafios para você ir tirando fora todo mundo que não tem disposição. Fez um filme, manda fazer outro. Fez outro filme, manda fazer um resumo do site, manda fazer, manda inventar alguma coisa. Vai colocando os desafios. A ideia é que de 100 currículos sobre 2, no máximo. Mas que sejam 2, ó, ponta firme. A Kátia, minha gerente, sabe disso. Recebeu 200, tirou 3. Olá, é assim que tem que ser. Vai colocando os desafios e deixando a pessoa sair, realmente. Celso, eu amei estar aqui conversando contigo. Foi muito, 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 muito bom. Eu também amei também. Muito bom. Bah. Dá uma peninha assim, sabe? Ó, o Carlos falando. Você realmente inspira pessoas com a sua história. Que legal. Compartilhe muito, muito a tua história. Tem muitos empresários precisando desse sopro. Tenho certeza disso. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Até uma próxima. O pessoal falou que tem que ter próxima. Daí você vem contar o que aconteceu com a tua casa de histórias. Tá bom, um abraço, tudo de bom.